opinião, porque o Capasso tem até proposta da Europa. Daniel Fuzato assinou, Lucas Oliveira também assinou com o nosso Vascão e finalmente Fábio Carille falou com você. Agora, eu quero te propor um debate nesse vídeo, porque no ano passado, agora dá pra gente falar, no ano passado, lá no Santos, o Carille foi muito cobrado por não mudar a forma de jogar. O bendito do 4-3-3. E olha, o Vasco nesse momento, tem uma posição que eu vou te falar que tá legal. Tem boas opções. E aí eu quero propor esse debate com você. Família vascaína, eu só quero te pedir aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Vamos seguir a nossa resenha e começar falando sobre Manuel Capasso. Tá na tela. O Vasco tem propostas de um clube europeu e um clube sul-americano por Capasso. O zagueiro segue com o futuro indefinido e, por enquanto, vai se reapresentar normalmente dia 6. Mais cedo apareceu aí uma informação que o Capasso teria acertado com o Libertad. Mas está aqui, ó, pessoas próximas ao jogador nos negaram a informação afirmando que sequer houve contato do Libertad. E aí, Thiagão, mudou a sua opinião em relação ao Capasso? Veja bem, o cara se destacou no grandíssimo campeonato paraguaio, chamando a atenção até de um clube europeu. Mudou, Thiagão, a sua opinião? Capasso é forte, é viril, é bom na bola aérea. Ah, Thiagão, você é um mala sem alça. Família, mal sabe você, vamos supor aqui, Capasso fica no Vasco, né? O Carille, Pedrinho, Felipe, Marcelo Santana, não, vamos dar uma chance para o argentino. Ganha uma oportunidade, vai muito bem, ganha, confirma uma titularidade. Você acha que eu ia ficar chateado? Você acha que eu ia ficar com aquela cara de... Claro que não, ia ficar muito feliz, eu quero ser feliz. Eu quero o Vasco ganhando, o Vasco bem, sem tomar gols. E se o Capasso fosse importante nesse sentido, show. Só que, cara, o que o Capasso apresentou aqui no Brasil foi terrível. Eu fico bem assim, caramba, rapaz, como tem torcedor do Vasco que olha pro Capasso e acha que é um jogador que vale a pena apostar, que merece mais uma chance. Eu não tenho esse olhar pro Capasso, porque foi terrível a passagem dele aqui no Vasco. Terrível. Poxa, se a gente tem uma cobrança em relação ao Léo, você pode usar o seguinte argumento, mas o Léo teve mais oportunidade. Mas teve porque ele é melhor que o Capasso. Sabe? Porque ele é melhor que o Capasso. O Capasso, quando jogou, Deus que me livre. Você não pode pegar uma partida ali no Carioca que ele fez um gol. Não. Fraquíssimo. Fraquíssimo. Então, assim, vai se reapresentar no dia 6, mas a minha opinião de torcedor, linha na pipa do Capasso. Mas se jogar, Carille, vai dar oportunidade? Vou torcer muito para que ele cale a minha boca. Mas eu acho muito difícil. Família, seguindo aqui a nossa resenha para destacar duas informações do Vene Casagrande, tá aí, ó. Daniel Fuzato acabou de assinar contrato com o Vasco, válido por 2 anos. Chega amanhã ao Rio e se apresenta na segunda-feira. Ele tá pontuando aqui, né, que o Eibar fica com 25% do jogador, o Vasco 75%, sem colocar uma prata na mesa. Então é isso, né? Eu já falei bastante aqui, né, do Daniel Fuzato, mas sempre tá aparecendo aqui um membro novo da família vascaína. Rapidamente vou dizer o seguinte, que eu sempre falo, né? A gente vai torcer para que o Daniel Fuzato exerça bem ali a sua função de turista, como foi o Kehler, né, esse ano, no ano passado, porque o Léo Jardim jogou todas as partidas em 2023, quero dizer, no Campeonato Brasileiro, e também esse ano, né, mas caso, claro, aconteça alguma coisa com o Léo Jardim, não vai acontecer, a gente vai torcer, claro, para que o Daniel Fuzato possa representar bem aí o nosso Vascão. Vale pontuar que já teve um certo destaque na sua carreira, mas, né, recentemente aí tá jogando na segunda divisão
da Espanha tá chegando aí para reforçar o nosso Vascão. Agora vamos falar do Lucas Oliveira, tá aí também, acabou de assinar o seu contrato com o Vasco. Nesse caso, o Cruzeiro fica aí com 50% e o Vasco com 50%, né, do passe do jogador. Em relação aqui ao Lucas Oliveira, eu tô tendo o seguinte discurso. Acho uma contratação, uma aposta interessante. Claro, dentro do que a gente sempre fala aqui do planejamento do Vasco. Pouco papel colorido. Mas eu tava até pensando nisso só rapidamente, né? Você vê o Cruzeiro, tá com muito, tá gastando, tá contratando. Mas o Cruzeiro fez 2 contratações que, rapaz do céu, vou te falar, se fosse aqui no Vasco, eu não sei não, hein? Fagner. O que você falaria do Fagner chegando no Vasco agora? O Cruzeiro contratou, né? E Marquinhos, que estava no Fluminense, que nesse ano de 2024, quando ele estava ali, né, para ser, sei lá, acho que o Arsenal, ou ele estava na França, eu até falei, pô, seria um nome interessante pro Vasco apostar, mas aí acabou que ele foi pro Fluminense e não jogando nada, né? Fraquíssima essa temporada do Marquinhos. O Cruzeiro tá contratando também. Então, assim, eu entendo, família vascaína, que a montagem do elenco de futebol, ela não é fácil. Até mesmo com dinheiro, tá? Até mesmo com dinheiro. Você pode fazer um alto investimento no atleta, ele não render, e aí te prejudica na montagem, né? Porque você fez um alto investimento aqui, aí não teve tanto dinheiro para contratar ali. Não é fácil. Montar um elenco competitivo, um elenco vencedor, não é nada fácil. Você imagina sem dinheiro. Com dinheiro eu já não acho fácil. Você imagina sem. Você imagina sem. Então a contratação do Lucas Oliveira, eu vou colocar que é uma aposta interessante, por esses motivos, né? Um jogador que, de fato, o destaque dele foi no Cruzeiro na Série B, mas vamos torcer para que no esquema de jogo aí do Fábio Carille, os zagueiros do Vasco, né, de um modo geral, João Vitor, Lucas Oliveira, o Lucas Freitas que falta assinar, se for o caso do Capasso, os jogadores da base também, o Lincoln, o Luiz Gustavo, né, possam nos ajudar a ter uma defesa forte, porque ninguém aguenta mais o Vasco sempre ali nas piores defesas do campeonato. Isso, né, insuportável. Agora, família, só pra gente já projetar aqui o time do Vasco, eu sei, né, que de fato não, essa resenha não é para esse momento, porque falta chegar aí algumas peças, mas a gente pode dizer, né, que o Lucas Oliveira hoje, tô falando de hoje, chega com um status de titular, né? A zaga do Vasco de momento não é Lucas Oliveira e João Vitor? Ah, Thiago, mas ele quebra o galho pelo lado esquerdo. Então, acho que nesse momento, o Lucas Oliveira deve estar até à frente ali do Lucas Freitas, né, que ainda não assinou. De repente, né, o Carille gosta de jogar com esse zagueiro de perna esquerda, e aí o Lucas Freitas pode até ficar na frente do Lucas Oliveira. Mas, na minha opinião, nesse momento, ainda, né, o Vasco espera contratar aí mais zagueiros. A zaga titular do Vasco é João Vitor e Lucas Oliveira. E aí, eu quero trazer aqui o Carille, nosso treinador, que falou com a torcida vascaína. Se liga só. Esse primeiro contato foi muito legal com os funcionários do clube, acompanhando já o treinamento ali do Ramon, com o Sub-20, que vai começar a competição, com alguns profissionais. Estou muito feliz com esse primeiro contato, assim, na expectativa muito grande de fazer um ano maravilhoso aqui com o trabalho de todos. As melhores possíveis, não vejo a hora que chegue dia 6 para que todos esses atletas se apresentem e a gente comece a trabalhar para deixar tudo organizado, para que a gente faça um ano positivo, um ano muito bom. Meu recado para o torcedor vascaíno, para o torcedor do Vasco, pode esperar um time muito organizado, muito determinado, comprometido com a instituição, para a gente representar muito bem essa camisa, essa história tão vitoriosa dentro do futebol brasileiro. É isso. Eu vou falar por mim, tá? Eu não posso falar por vocês. É isso que eu espero do trabalho do Fábio Carille. Um time organizado, um time que realmente vai representar o Vasco, porque a gente sempre fala aqui, né, que um time limitado tecnicamente tem que entregar tudo na disposição, na raça, na vontade, correr muito, né, para representar bem o Vasco e nos ajudar aí, o torcedor, o clube, ter um pouco de felicidade nesse ano de 2025. Por isso que eu falei, eu falo por mim, porque se o torcedor do Vasco entrar nessa temporada esperando goleadas, né, espetáculo, eu sei que você não tem como você pensar isso, né, com a montagem do nosso elenco, por mais que a gente tenha aí nomes interessantes, como Paulinho, né, o Jair, Coutinho, Payet, Verratti, o nosso time, né, é limitado.
Então, assim, a minha torcida é para que realmente o Vasco tenha um time organizado, uma defesa forte, e aí, cara, conquiste os resultados dessa maneira, né? Eu até trouxe aqui um corte do Carille, eu acho que numa entrevista lá fora, né? Ele falando, né? Se eu não tomar nenhum gol e marcar, eu ganho. E eu acho que essa vai ser a tônica do Vasco, né, em 2025. Mas o debate que eu comentei com vocês no início do vídeo, que eu queria propor, é que assim, vou colocar na tela aí as opções que o Vasco tem nesse momento no elenco de volantes. Lucas Eduardo, Matheus Carvalho, Hugo Moura, Maxímia, Paulinho, JP, Souza, né, eles colocaram aqui, mas o Souza já falou que quer jogar como zagueiro, Jair, Esforza e Tietê. Vou acrescentar, né, os meias que o Vasco tem, Payet, Coutinho e Estrela. Ou seja, nesse setor de meio campo do Vasco, não dá para negar que é o setor que o Vasco tem mais recursos, tem mais talento, tem mais técnica, né? Porque na defesa ainda você tem que reforçar, você tem que trazer ali um jogador titular, pelo menos para jogar do lado do João Vitor, e no comando de ataque, se você parar para pensar hoje, principalmente no início da temporada, já que você não conta com o David, é um setor bem carente, né? Porque pelo menos você tem o Adson, que eu acho que vai se recuperar a tempo, né? Ali pro início da temporada. Então ele pode jogar aqui pelo lado direito, Verratti, claro, como centroavante, e pelo lado esquerdo. Vai quebrar o galho no início com o Maxime, vai apostar ali no Estrela, vai colocar o Ryan que não joga por ali, sabe? Então por isso que eu tô propondo esse debate aqui, e de repente, né, pode ser uma ideia inicial de você começar a temporada, principalmente quando os jogadores, né, voltarem aí todos eles num 4-4-2. Eu sei que no ano passado eu lutei bastante aqui em relação ao Paiva, nesse sentido, falando que não vai adiantar mudar a forma de jogar, que o time é limitadíssimo, para não dizer outra coisa. E de fato, naquele 4-4-2, poxa, a gente viu momentos interessantes do Vasco, claro que pontuando os adversários, né? Sempre vale destacar isso aqui. O Galo, pensando em qualquer outra coisa, depois das 2 porradas que tomou, Copa do Brasil e Libertadores, e o Cuiabá já rebaixado. Mas olha aqui, você tem boas opções no meio-campo, e fica até difícil aqui de montar esse meio-campo. Só que, conhecendo assim o trabalho do Carille, eu acho que ele vai optar pelo Hugo Moura, de primeiro volante. E aí, o Paulinho, na minha visão, intocável. Coutinho, outro nome que você não pode mexer. Falta mais um nome. E aí você poderia pensar no Tietê ou no Jair, sabe? De repente, ele pode optar pelo Tietê, que é um jogador que tem um nível técnico interessante. Até acho que o Jair trata a bola melhor que ele, né? Tem mais. O Jair é muito parecido com o meia, né? É um segundo volante, mas quase, né, ali um terceiro homem de meio campo. Mas o Tietê, ele tem mais mobilidade, né? Então pode ser esse meio campo, que aí o Hugo Moura de primeiro, Paulinho e Tietê com muita movimentação, Coutinho. E no comando de ataque, né, Verratti e Adson, Verratti e Ryan. Terminou a temporada no ano passado com Verratti e Teixeira. Tô falando pro início, tá, família? Da temporada, porque a gente entende que o Vasco tem que reforçar esse elenco. É necessário, tanto na zaga quanto no comando de ataque. Na zaga, tá se falando do Balbuena, Pedro Henrique é difícil, né? Maurício Lemos, pelo amor de Deus, que vá pro Peñarol, parece que o Peñarol tem interesse nesse jogador, e no comando de ataque, descartou o nome do Coelho e tá mirando o Wanderson, né? Então, vamos aguardar, porque o Vasco necessita muito de reforços, mas esse é o debate que eu tô fazendo aqui com vocês para esse início, né, de temporada, dentro das opções que o Vasco tem nesse momento. Vou ficando por aqui, tamo junto, e é muito bom ser Vasco.